Fala galerinha, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma questão do nosso Enem 2020? Essa é das boas, né? Questãozinha aí que apareceu aí sobre função exponencial, galera. Vamos entender porque ela tem uma interpretação ali um pouquinho pesada e eu vou fazer com vocês de dois jeitos, tá? Um jeito mais técnico, onde eu vou ensinar o meu aluno a mexer com a função exponencial que o Enem te deu, e outro jeito que é meio que só olhar a tabela, que eu acho que você vai curtir mais. Eu vou deixar para o final do vídeo, mas como algumas questões do Enem você não está aqui só para resolver a questão, mas para aprender como se faz, e algumas questões do Enem pedem que você modele o problema, que você use aquelas coisas, então eu vou dar essa resolução mais formal também, beleza? Então vamos ler ela primeiro, olha só. Enquanto um ser está vivo, a quantidade de carbono 14 nele existente não se altera. Quando ele morre, essa quantidade vai diminuindo. Essa questão ela vai falar do quê? Daquele exame de carbono 14 que a ciência usa aí para datar fósseis e tal, que eles encontram, né? Aí ele fala o seguinte: sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos, ou seja, num fóssil de um organismo que morreu há 5.730 anos, haverá metade do carbono 14 que existia quando ele estava vivo. Gente, lembra, na química você estuda meia-vida, né? O que é a meia-vida? É o tempo necessário para que a quantidade de uma substância caia pela metade. No caso do carbono 14, ele fala que essa quantidade de anos é de 5.730 anos. Tranquilo? Vamos ver o resto da questão. Olha só. Assim, cientistas e arqueólogos usam a seguinte fórmula para saber a idade de um fóssil encontrado. Gente, é aí que entra a função exponencial. Olha a formulinha. Q de t é igual a Q0 vezes 2 elevado a menos t sobre 5.730. A gente já discute um pouco mais sobre essa fórmula, beleza? Em que t é o tempo, então nota t é o tempo decorrido, medido em anos. Q de t é a quantidade de carbono 14 medido no instante t, ou seja, normalmente na descoberta do fóssil, e Q0 é a quantidade de carbono 14 no ser vivo correspondente, quando ele estava vivo, porque Q0 é sempre a quantidade inicial. Então, quando ele morreu, que começou a decomposição daquela substância, Q0 é a quantidade inicial de carbono 14. Beleza? Vamos ver o que ele pede. Um grupo de arqueólogos, numa de suas expedições, encontrou 5 fósseis de espécies conhecidas e mediram a quantidade de carbono 14 neles existentes. Ok, aí sabe o que ele fala? Eu não vou gastar o seu tempo. Tem uma tabelinha aqui para os 5 fósseis. A quantidade, essa coluna aqui, galera, ó, essa coluna do Q de T, ela diz a quantidade de carbono 14 que a gente tem, e o Q0, ele diz a quantidade inicial, quando o ser estava vivo. Nota que houve uma redução de carbono 14 em todos os casos. A pergunta dele é bem simples. O fóssil mais antigo encontrado nessa expedição foi de... Gente, vou fazer o seguinte, tá? Eu peguei só o fóssil 1, só um, pra você entender como é que seria a resolução da questão se a gente não tivesse aquele trelelê que eu vou te ensinar no final. O Q0 é a quantidade inicial. E como nessa fórmula você tem um Q0, né? A gente vai fazer o quê? Simplesmente substituir. O problema é que você tem que fazer uma continha dessas para cada fóssil, porque cada um dentro da sua tabela tem um Q0 diferente. Nesse caso, o meu Q0 é 128. Então a fórmula ficaria o seguinte, ó. Q de T é igual a Q0, no caso, eu já vou substituir 128 vezes, né, 2 elevado àquela formulinha, que era menos t dividido por 5.730. Eu vou só colocar aqui para a gente resolver. Tranquilo até agora? Por que a questão ela é de função exponencial? Porque quando nós substituímos o Q0, que é uma constante para uma dada espécie, nota que o Q, ele depende do t. Gente, depende do t, ele está em função do t. E no caso, você está vendo que o t está no expoente? Por isso que ela é uma função o quê? Exponencial. Tranquilo? Beleza? Agora veja só. Gente, o que é para nós esse tal Q de T? Você sabe me dizer? O Q de T, gente, é a quantidade de carbono 14 num dado instante. Bom, essa quantidade para esse fóssil, ela começou a 128. Mas no momento que eu descobri lá o fóssil, já era de 32. Então, no lugar do Q de T,
você vai trocar pelo quê? 32. Deixa eu pegar a minha corzinha aqui para a gente tentar entender legal. Isso é igual a 128 vezes 2 elevado a menos t sobre 5.730, tá? Não sei se quem bolou a questão, né, pro Enem, tinha pensado nessa resolução. Mas agora, quando você substitui o q de t, a gente parou de ter duas variáveis. A gente tem só o t. Ela vira, galera, uma que a gente chama de equação exponencial. E como é que se resolve uma equação exponencial? Você tem que dar algum jeito, usando matemática básica, de igualar as bases dos dois lados, ou seja, transformar em bases iguais. A sorte é que os números dessa questão do Enem foram escolhidos a dedo, né? Porque todas as potências, elas são potências de base 2. Você quer ver? Gente, 32 é contigo, eu vou deixar você fatorar, tá? 32 dá para dividir por 2, dá 16, que dá para dividir por 2, você vai dividindo e você vai encontrar aí na sua casa que 32 é a mesma coisa que 2 elevado na quinta. Esse eu vou deixar para ti, tá? 128 você também pode fatorar e vai descobrir que 128 é 2 elevado na 7, tá? Vezes 2 elevado a menos t sobre 5.730 novamente, ok? Professor, agora acabou, né? Você corta os dois tudo? Ainda não, galera. Uma coisa eu gostaria que você fizesse. A gente transformou tudo em base 2, mais legal é ter uma única base desse lado e uma única base desse lado. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou escrever assim, ó, 2 elevado na 5 é igual. Aqui não é uma multiplicação de potência de mesma base. Olha a matemática básica. Eu vou manter a base e somar os expoentes. Propriedadezinha de potenciação. Então 2 elevado, ó, vou coletar os dois expoentes que a gente tem aqui, que no caso um deles era 7 e o outro era essa coisa horrível aqui. Então meu novo expoente da minha equação exponencial, ele vai ficar 7 menos t sobre 5.730. Agora sim, galera, é base 2 desse lado. É base 2 desse lado. As bases estão iguais. E se as bases estão iguais, minha tarefa agora é simplesmente igualar os expoentes. Não é bem um corte que a gente faz, mas sim uma comparação. Quando eu dou aula de equação exponencial, eu falo bastante sobre isso. Então o que eu faço? Igualamos. 5, que é o expoente do lado esquerdo, é igual a 7 menos t sobre 5.730. Agora a tua continha, ela já não é mais uma equação exponencial, porque o t ele deixou de estar no expoente. Ela virou uma equação do primeiro grau. Basicamente, sua tarefa agora é isolar o t. No caso, t dividido por 5.730 é igual a 7 menos 5. Você vai isolar aqui e vai dar 2. Então, quem é o t? Qual é o tempo decorrido para a descoberta daquele fóssil? Que é isso que você está encontrando, né? Ficaria 5.730 vezes 2, que é 11.460 anos. Olha que legal, porque a pergunta do Enem não foi a idade do fóssil, mas poderia ter sido, né? Então ele perguntou, qual a idade do fóssil 1? Você acabou de determinar, 11.460 anos. Essa é uma resolução mais técnica. Sei que você em casa está pensando, que difícil, porque tinha que fazer muita... Como que eu vou fazer no Enem que é 3 minutos por questão, uma questão dessa? Gente, o pior, né? Você fez para o fóssil 1. Você teria que fazer para o 2, para o 3, para o 4, para o 5 e depois ver. Mas eu tenho uma dica boa. Agora que você aprendeu a manha, se cair de novo uma coisa dessas, eu vou voltar. Eu vou apagar aqui para a gente retornar. E eu vou voltar um slide, galera. Então aqui a gente vai olhar um pouco para a tabelinha, tá? Novamente, e vai tentar entender, sem usar a função exponencial, né? Se a gente consegue descobrir qual fóssil seria o mais antigo. E eu tenho uma dica. Se olhou para esses números, eu não sei vocês, mas esses números, eles são meio batidos, galera. Porque eles são potências de base 2. Algum dia na sua vida você já ficou multiplicando por 2 e vê como a coisa cresce? Aquela brincadeira, pô, começa com 1. Aí vezes 2 dá 2, vezes 2 dá 4, vezes 2 de novo dá 8, 16, 32, 64 e assim vai. Se olha para essa tabela e já vê alguns. 8, 32, 64, já tem uma ideia. Você fala, pô, todos são potências de base 2. Então você poderia vir do ladinho e fazer o seguinte, escrever que potência de base 2 aquilo era. Vamos para elas mais simples? Vamos lá, 8. Gente, 8 era 2 elevado na 3, vou colocar aqui, ok?
16 não tem, 32. Esse a gente já fez. Era 2 elevado na quinta, beleza? Que mais? 64 é 2 elevado na sexta, ok? 512, eu vou na ordem aqui, tá? Tô fazendo essa coluna primeiro. 512, ele dá 2 elevado na 9, tá? E 128, você vai fatorar, é 2 elevado na 7. É só a gente pensar, né, galera? 64 não é 2 na 6? Se eu dobrar 64, dá 128. Então, se eu criar um expoente a mais, fizer 2 na 7, é o 128. Então, eu coloquei ali, você tem em base 2, todos as quantidades quando houve, na verdade, quando houve o descobrimento. Agora, vamos de quantidade inicial. Alguns números você até já fez comigo, que é 128. 128 é 2 elevado na 7, vou colocar aqui. 256 é o dobro, então é 2 elevado na 8. 512 é o dobro, é 2 elevado na 9. Nossa, o dobro de novo! 2 elevado na 10. E por último, mas não menos importante, é o dobro de novo. 2 elevado na 11. Viu como foi fácil determinar essa coluninha? Agora eu vou te dar uma ideia. Eu vou dar uma ideia do fóssil 1. Gente, queria eu descobrir quantas meias-vidas se passaram. Pô, quantas meias-vidas? Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar os dois números e vai dividir um pelo outro. Para comparar. Comparar mesmo. Olha só. Eu vou pegar o 2 na 7 e eu vou dividir por 2 na 5. O resultado vai dar o quê? Divisão de potência de mesma base, mantenho a base e subtraio os expoentes, 2 ao quadrado. Agora é que vê o detalhe. Quando dá 2 ao quadrado, que é 4, o que isso está te dizendo? Que a quantidade inicial é 4 vezes maior do que a quantidade final. Deixa eu ver se você está ligado quantas meias-vidas se passaram. Será que dá para fazer? Ó, você tem uma coisa que é 4 vezes. Primeiro, vai cair pela metade. Pô, ficou 2. Depois vai cair pela metade, vai ficar uma quantidade inteira. Então, para descobrir quantas meias-vidas tem ali, é só olhar para o expoente. Então, gente, olha só. Esse 2 que deu aqui, que é o expoente, significa que se passaram 2 meias-vidas daquele elemento químico. Agora, quer ver que legal? Para ficar mais fácil ainda, você concorda que a base pouco importa, é só o expoente? Então é só em todos os fósseis ver qual foi o que mais variou o expoente. Ó, vem comigo. Segundo fóssil, de 8 para 3, vem comigo, ó. De 8 para 3, diminuiu quantos? 5. Então esse cara, ele passou 5 meias-vidas. Vamos para o próximo. Fóssil 3, de 9 para 6, a diferença de expoente, o decaimento de expoente foi 3. Então esse fóssil, 3 meias-vidas. O próximo, de 10 para 9, aqui foi só uma meia-vida, ok? E de 2040, de 2 na 11 para 2 na 7, diferente de 4 expoentes, 4 meias-vidas. Qual foi o que apresentou uma maior quantidade de meias-vidas? Pô, o que passou 5 meias-vidas. E nem importa qual é o tempo de meia-vida do carbono 14. Um cara que tem 5 meias-vidas decorreu muito mais tempo de um cara de 4 meias-vidas de carbono 14. Então, qual é o fóssil que mais passa o tempo? É esse aqui, que é o fóssil 2. Nesse tipo de prova, o nosso gabarito oficial marcaria a letra B. Você entendeu o lance da tabela? Que aí você não precisa fazer aquela resolução toda trabalhosa de função exponencial. Curtiu essa aqui? Curtiu esse jeito? Massa, né? Bem melhor do que fazer a função. Queridos, eu fico por aqui, me despeço. Até uma próxima questãozinha. Beijo para todos. Tchau, gente.